galera do Flyingcast, aqui é o Guilherme Dondoni, de volta, nosso 14º Flyingcast. Hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre jogos, mais no aspecto de narrativa, né? Porque ultimamente o que tem diferenciado no mercado, principalmente nos consoles, né, e na briga ali do Xbox com o PlayStation, é a diferença das histórias, né, que é o que mais pesa ali pro pessoal que consome. E pra isso aqui, pra gente falar sobre isso, temos o Luciano Mendes. E aí, Luciano, beleza? Opa, tudo bem? Hoje eu tô com a rinite tacada, então talvez eu esteja meio fã durante a gravação, não sei. Peço desculpa, mas fora isso, tá tudo bem. Queria que você tome remédio pra rinite, ajuda, tá? E o Thiago ainda não voltou aqui, mas a gente tá no aguardo aí pros próximos episódios. Então vamos pro assunto de hoje. A narrativa nos jogos não é uma coisa tão antiga assim, justamente porque os primeiros jogos começaram ali com o Pong e com o Tetris e tudo mais, e não tinham realmente esse foco, né? O jogo, ele apareceu a partir do momento junto ali com... Ele acabou aumentando, né, o mercado dele junto com o computador pessoal, né, com o desenvolvimento do computador pessoal. Tem até um livro interessante que fala um pouco sobre isso, que é o Masters of Doom, que é do John Romero, né, a história do John Romero, quando ele tava criando o Doom. Ele fala ali, né, do início e tudo mais, que se não fosse a Apple na época, provavelmente metade do mercado de jogos não existiria justamente por esse foco que se teve naquela época de desenvolver o computador pessoal, né? E com o avançar do tempo, a gente começou a ver jogos mais bem acabados e tudo mais. Começaram a surgir o que a gente falou nos podcasts passados, começou a surgir os adventure games, que já tratavam de agora de uma história, não necessariamente dramática, muitas vezes era até cômica, né? E a gente falou do Monkey Island, do Full Throttle, que é um pouco de drama com comédia também. Essa parte de narrativa também começou a ser desenvolvida ali por um cara que já é muito famoso no mercado, que é o Kojima, né? O Kojima, ele começou a desenvolver uma história muito complexa num jogo revolucionário pra época, né? Porque a gente tinha muito jogo de ação, assim, estilo Doom, porque o Doom criou uma tendência, né? Que é o jogo de primeira pessoa. E a partir dali, a maioria dos jogos de tiro seguiam a linha do Doom, né? De Wolfenstein entre outros famosos. E o Kojima quebra essa perspectiva, trazendo um jogo de stealth, né? Um jogo de onde você é o personagem e você tem que evitar o combate com o inimigo, você tem que passar por ele sem ele te perceber, ou às vezes assassinar ele de uma forma que você não avisa os outros inimigos. O Kojima começou a desenvolver essa narrativa ali por 1987, no primeiro Metal Gear que foi lançado para NES, e essa história se continuou até alguns anos atrás, no último Metal Gear, que foi o Phantom Pain. E é uma história muito complexa, se você for pesquisar, é uma trama política, militar, muito, muito complexa. Cronologicamente falando, o primeiro Metal Gear é depois do último Metal Gear. O Phantom Pain, o Metal Gear 5, ele é antes do Metal Gear 1. Então, tipo, é uma história bem complexa, assim. Eu não sei por que o Kojima foi nessa ordem. Eu acho que a partir dali começou, tipo, deu o primeiro start, assim, para jogos de narrativa, né? Claro que esse tipo de narrativa foi evoluindo, acho que até os anos 2000 ali, não tinha jogos ainda totalmente focados em narrativa, muito fortes, assim, né? Eu acho que daí sim começou, tipo, acho que talvez tenha até começado com jogos de terror, com Resident Evil, que surgiu ali também nos finais dos anos 90, e o Silent Hill, e o Alone in the Dark também, que era ali nos anos 90. Então começou a criar essa tendência, né? Que essa tendência só cresceu nas próximas gerações, com God of War 1 e 2, que a história já era mais focada na mitologia grega. Teve o Red Dead também, que foi mais um foco mais em história. O famoso GTA San Andreas também teve um foco interessante em história. Então, os jogos começaram a ser uma mídia que também de contar histórias além de divertir, né? Nos dias atuais, a gente tá vivendo uma época de criação de histórias muito impressionantes nos jogos, né? De uma forma que nunca tinha chegado de profundidade, né? A gente viu ali no início ali dos anos 2010, né? Tipo, 2013, a gente teve o lançamento do Last of Us. Foi um ponto muito forte para questão narrativa, que já meio que revolucionou ali a profundidade dos personagens, por estar já passando por uma tecnologia que dava pra passar, né? Porque o que acontecia antigamente era muito difícil você passar a expressão de um personagem facialmente, justamente porque a animação, pra época era até boa, né? Mas ela não conseguia passar tantas emoções assim. Agora, se você pega o Last of Us, ele já tem essa tendência do mocap, né? Quando a pessoa vai lá no estúdio, coloca o equipamento, bota as marcações faciais e de corpo, e daí a gente consegue ver essas expressões faciais
faciais, e isso facilita no entendimento, né? Porque se você for ver nos filmes ali de western e tal, tem muita cena que não tem fala e elas passam muito mais emoções de uma cena que tem 500 falas, assim, só pelo olhar dos personagens e pelas expressões faciais. E no jogo não existia isso ainda, né? E agora, a partir dessa tecnologia, assim, mais voltada para a animação dos personagens, isso tá sendo mais possível, né? Você se identifica com isso, né? Sim, você pode ver isso até no Hitman, que teve um Hitman, acho que foi o segundo ou primeiro Hitman que lançou, que tem uma cena lá que ele fica triste, tipo, é um negócio muito ridículo, assim, você dá risada, na verdade, tipo, não passa essa sensação desse sentimento. E a partir dessa revolução da animação, já começou a mudar isso. E na geração atual que a gente tá vivendo, a gente teve grandes jogos que focaram em história, né? Como Horizon, que foi um foco bem impressionante, assim, de um universo que ainda não tinha sido explorado. Teve o próprio God of War, que deu uma repaginada, porque o God of War tinha um narrativa, mas o foco dele não era narrativo, né? O foco dele era hack and slash, né? Basicamente, você vai lá e mata todos os inimigos e vai passando de nível, tem mais inimigo, e tem mais inimigo, você vai matando, até chegar no chefão. E nesse, eles deram foco narrativo, revolucionaram de volta a narrativa por causa de fazer um jogo em plano sequência, que nunca tinha acontecido antes. Ou seja, que nem no cinema, você pega a câmera e grava e parece que não tem corte. O jogo foi feito assim também, o God of War. Outros jogos também que favorecem essa questão narrativa é o próprio Zelda. O Zelda também da Nintendo traz essa pegada mais de história também, mesmo com o protagonista que não fala nada, você consegue, tipo, entender a história de Hyrule, ter um pouco de sentimentos, né, passados ali, da questão do apocalipse e tudo mais. Isso é interessante, né? Que sem nenhuma palavra você sente o que o Link tá passando e quer dizer. E até mesmo, além disso, você consegue entender a história de Hyrule e se emocionar com tudo que tá sendo contado ali pra você, né? Eu acho que no caso do Zelda, ou eu acho que nem no Horizon, é que não são só apenas os personagens que passam a história, né? O cenário passa bastante história também, né? Sim. Você vai nos lugares lá, daí você, tipo, consegue identificar, assim, mais ou menos o que aconteceu ali, o que poderia ter acontecido. Você vai criando teorias na sua cabeça que complementam a história em si, né? E isso também acontece em outros jogos, assim. Só que quando você tem um mundo aberto, que é o caso desses jogos, você também tem que passar a história pelos objetos do jogo, né? Você vai criar um cenário, você tem que meio que pensar no background, por que aquele cenário é daquele jeito, por que aquele prédio tá destruído, ou por que aquela torre tá destruída. Tem que fazer sentido, né? A narrativa, ela de jogo, ela não... Nesses casos, ela não é linear, né? Isso que dificulta a criação de narrativa pra esse tipo de jogo, que é o mundo aberto, né? Onde o jogador pode fazer qualquer coisa, basicamente. Isso é bastante estudado, porque às vezes você tem... O roteirista do jogo, ele atua de forma diferente do roteirista de cinema, né? O roteirista de cinema, ele vai querer escrever a história, sabendo que vai ter um início e um fim bem determinado, em linha reta, como se fosse um trilho de trem. E o do jogo, o cara tem que meio que entender que o jogador pode sair dessa linha a qualquer momento. Então, tem que ter algum complemento, tem que ter alguma coisa que puxe, né, o jogador de volta pra linha da narrativa, né? A menos que você crie um jogo linear, o jogador tá disposto a fazer o que ele quiser em todo mundo, né? Sim, mas tem casos assim, mesmo que o jogo é linear, o jogo às vezes tem que pegar na mão do jogador e mostrar, assim, porque às vezes ele pode fugir, assim, pode acontecer de fugir, né? Isso dá pra ver bastante no segundo The Last of Us, que saiu recentemente, aí no mês de junho, que tem partes que você não pode fugir, assim, do jogo porque já são pré-estabelecidas, né? Ou seja, você vai jogar meio que livre até uma certa parte, mas naquela parte vai ter um acontecimento, e esse acontecimento você não pode evitar. Essa é uma das características da narrativa do jogo também. Vão ter partes livres, onde você pode explorar e fazer o que você quiser, só que vão ter acontecimentos que você vai ter que participar porque fazem parte da narrativa. Alguns podem ver isso como, sei lá, meio que castrar o jogador, assim, e não deixar ele fazer o que ele quer. Outros podem ver um jeito de você continuar a narrativa, né? Porque, por exemplo, a gente tem jogos de mundo aberto como Skyrim e Fallout, que são jogos amplamente de mundo aberto, que a narrativa ela não vai seguir de forma linear de jeito nenhum, porque você vai... Acho que 90% dos jogadores desses jogos, eles vão começar pela missão principal, só que daí aparece aquele ponto da missão secundária lá no mapa e você vai desviar do caminho. E daí você vai desviar pro outro. Cara, eu nunca terminei Skyrim por conta disso. Então. Eu joguei Skyrim acho que umas 3 vezes e eu nunca terminei por conta disso, porque... eu lembro que a
primeira vez eu fui seguindo o ponto das histórias, e por algum motivo, eu não sei dizer porque, eu cheguei num ponto que eu não queria. Tá, tipo, eu me uniei a uma facção que eu não queria. Eu falei, pô, que droga, eu vou reiniciar Skyrim. Eu reiniciei Skyrim, foi até tipo um pedaço da história, e daí eu comecei a explorar o mundo, a fazer as side quests, e eu devo ter, acho que, sei lá, umas 100 horas de Skyrim e nunca cheguei no final do jogo. Porque eu só ficava farmando, ou fazendo as quests secundárias, ou indo descobrir, tipo, vi uma montanha, quero ver o que tem na montanha, vou tentar descobrir o que tem naquela montanha, sabe? Sim, exatamente. Tipo, e o roteirista do jogo ele tem que entender que há essa possibilidade e que de alguma forma ele tem que te puxar pelo caminho de volta, né? Só que no Skyrim e no Fallout, dependendo do personagem, você pode matar ele e nunca mais aparecer aquela história, entende? Porque esses jogos, eles não têm só a história principal, né? Eles têm as histórias secundárias que são contadas através de menções paralelas. Por exemplo, tem a linha principal das missões, onde você vai encerrar o jogo mesmo. Tem a história principal lá dos dragões e tudo mais, que você é o escolhido. Só que tem milhões de histórias paralelas que você pode concluir. E nessas milhões de histórias paralelas, se você mata algum personagem da história, você acaba perdendo a oportunidade de ver aquela história. Então tem esse preço, né? É um negócio que também foi apresentado com jogos, que não tem em outras mídias, que é o poder das escolhas, né? A narrativa nos jogos, elas estão se adaptando. Tem uma empresa até que é especializada nisso, que é a Quantic Dream, que ela basicamente faz jogos de narrativa de escolha, que tem vários finais, ou seja, dependendo das escolhas que você toma no jogo, vai acontecer um final. São escolhas pesadas, assim, na maioria das vezes, de ética e moral, que você vai determinar o destino do seu personagem. É a mais famosa disso. Acho que a empresa mais famosa que a gente tem é a Telltale, né? Que fez vários jogos narrativos. A Quantic Dream também. Isso sacou por isso, né? A Remedy tem um pouquinho disso também ali, mas igual o Guilherme comentou, é mais sobre a escolha do jogador entender o que ele quer fazer e onde que ele quer levar o personagem dele. E isso às vezes pode ser feito tanto com um personagem pré-estabelecido, como no caso da Quantic Dream, que você tem lá os personagens da história, ou no caso do Guilherme do Fallout e Skyrim, que você monta o teu personagem pra montar a história que você quer fazer dentro daquele mundo do jogo, né? Sim. O Skyrim e o Fallout são considerados RPG, né? Então você vai criar teu personagem, basicamente você teria que atuar como você criou teu personagem, né? Mas você é livre de fazer qualquer coisa, né? É muito comum em jogos RPG você ter escolhas também, mas essas escolhas geralmente não afetam a história principal. No Fallout tem escolhas que afetam a história principal. Acho que no Skyrim não tem muitas escolhas que você faz pra definir o final da história. Você se alia a facções e a grupos, né? Então isso define a história depois. Então, tipo, você pode se Mas aliar não a história principal, né? afeta a história principal, sim. Principal. Porque você pode, tipo, se aliar ao exército, aos nórdicos, aos magos, sabe? Isso vai afetar a linha da história também. Tipo, foi isso que aconteceu comigo, por exemplo. Eu me alinhei aos imperiais que eu não queria fazer isso. Aí atacaram uma cidade lá que eu tava querendo defender. Daí eu reiniciei o jogo por conta disso. Uma coisa que é interessante colocar é assim, por mais que seja mais simples o jogo, como o Guilherme citou o Pong, por mais que ele não tenha uma história narrativa, esse jogo possui uma história, que a história é você tá numa partida de tênis ou de ping-pong. Então, tipo, isso já é um meio, não narrativo, mas um meio de ter uma história dentro do jogo, que se trata de mecânica. O próprio FIFA, a gente tem lá o modo história hoje, né? Que antes era só um jogo, digamos assim, por mecânica, né? Então eu acho que a gente consegue extrair esses tipos de... entender a diferença da história do jogo e pra narrativa do jogo, né? O próprio Disco Elysium, que fez bastante sucesso ano passado, ele tem a história lá que você é o cara que é um policial, que tem memória e tudo mais, e a narrativa dele vai te montar a história desse personagem, né? Então isso é uma coisa bastante interessante. Por mais que o jogo não tenha narrativa, ele possui uma história que faz você ficar, talvez, preso a isso ou não. E eu acho que uma coisa interessante que você falou é isso de diferente de um filme ou diferente de um livro, quer dizer, tirando os livros e escolhas para própria aventura, o jogo você pode dar a opção do jogador escolher o que fazer ou não, né? Então eu acho que isso é mais interessante ainda quando se trata de narrativa dentro do jogo, porque o caminho que eu tomo não pode ser o mesmo caminho que o Guilherme toma jogando algum jogo. Por exemplo, se a gente vai jogar Fallout, provavelmente a gente vai fazer escolhas diferentes. Tirando algum jogo que seja mais linear, como God of War, o Guilherme falou, os mesmos God of War eram bastante lineares, a gente vai jogar a mesma história. Nesse no God of War eu não cheguei a jogar, mas eu acredito que você tenha um pouco dessa narrativa e escolhas. Tem escolhas do God of War? Não, no God of War não tem escolha, assim. Ele é trabalha bem linear, assim. Na verdade, ele é mundo aberto com linear, assim. A história é... Você pode explorar da forma que você quiser o mundo, mas quando você vai no caminho da missão principal lá, você não tem escolha, assim. Basicamente aquilo lá, assim. Entendi. Não, mas é uma forma também de contar uma história, né? Sim. Não tira o mérito, né? Sim, total. E é interessante que a gente vê que cada vez mais, assim, eu pessoalmente senti que um tempo pra cá, tipo, de alguns anos pra cá, esses jogos acabaram perdendo um pouco de espaço, sabe?
sabe, jogos narrativos ou single players, que acabam sendo mais lineares, assim, nesse sentido, acabaram se perdendo um pouco mais espaço para jogos multiplayer. E parece que agora a gente tá retomando de volta isso, né? A gente, igual você citou os exemplos como The Last of Us, God of War, Disco Elysium. Qual é o nome que saiu agora, esses tempos agora? Last of Us. Não, não é The Last of Us, é um outro. O Ghost of Tsushima. Então eles têm uma narrativa, consegue prender quem tá jogando nisso pra isso, né? Então eu queria fazer uma pergunta pra você, Gui. Você acha que só a história, só a narrativa prende você no jogo, ou a mecânica também precisa ser boa pra fazer você jogar? Eu acho que tem que ser a combinação na medida dos dois, assim. Eu acho que um jogo não vive sem mecânica. Mas por mais simples que seja, ela tem que ser intuitiva pro jogador, né? Porque, por exemplo, você não pode entregar uma boa história e entregar uma mecânica ruim porque justamente o jogador não vai jogar no final da história, né? Ele vai basicamente desistir por causa da mecânica, assim. Isso é uma coisa que eu tô passando agora, que eu tô tentando terminar o Call of Cthulhu, que eu comprei de volta, que eu tinha comprado na época que lançou, daí eu devolvi porque eu achei o jogo não foi o que prometeram, basicamente. Eu achei o valor muito alto pelo que estava sendo apresentado, daí eu esperei uma promoção para comprar de volta. Comprei por um terço do valor e agora eu tô vendo, tipo, que realmente não vale aquele preço, assim, porque a história ela é meio confusa e a mecânica às vezes deixa muito a desejar, assim, sabe? Tem uns negócios que não é inaceitável, assim, basicamente, num jogo daquele preço. E eu acho que vai muito desse equilíbrio, assim. Eu não sei, no jogo ele é mais complexo nessa questão, né, da narrativa, assim. É ao contrário, eu acho que do livro, por exemplo. Porque você pode ter um jogo com uma história muito ruim, mas com uma jogabilidade muito boa que ele vai dar certo, assim. Ele com certeza vai vender bastante porque o pessoal se diverte. Agora, se você tem um livro com história ruim, personagens ruins, infelizmente esse livro não vai vender porra nenhuma, assim, que nem filme. Então, eu acho que a coisa da mecânica pega muito, assim, sabe? O peso do jogo. A gente pode testar o exemplo do. Você comentou do. Quando a gente conversa do Fallout 76, né? Sim. Tipo, mecanicamente, ele é meio ruim, digamos assim, porque tem muitos bugs, tem muita coisa que foi lançada incompleto, mas pela história de criar esse personagem no mundo do Fallout, a galera continua comprando ele, né? É que assim, o Fallout, como tem fãs mesmo, assim, e que jogam o jogo da Bethesda há tempos, eu acho que, tipo, ele já conhece os bugs que vão ter, assim, no jogo, porque a Bethesda não consegue se livrar daqueles bugs, assim. Desde os jogos mais antigos do Fallout até esse último que foi o Fallout 76, sempre teve bug, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Os jogos de mundo aberto dificilmente não vai ter um bug, porque é um mundo muito grande. Você, pra revisar todo o mapa e tudo mais, eles até fazem revisão. Mas, tipo, cara, quem que vai descobrir que o jogador vai dar, sei lá, 3 saltos, lançar uma bomba embaixo dele e acontecer tal coisa e bugar o jogo, sabe? Tipo, tem uns testes que, tipo, não tem como fazer assim, justamente por essa liberdade que o jogador tem, né? Nesses jogos de mundo aberto. Mas voltando pra questão da narrativa, nesses últimos anos, realmente, tipo, teve jogos que poderiam concorrer com melhor história até com filmes, assim, né? Que foi o caso do Last of Us Part 2 que saiu agora, o God of War com a história dele. Então, Red Dead Redemption 2 é uma história que se passasse no cinema com certeza ia ser muito bem recebida. São histórias que estão realmente marcando, assim, e isso faltava no mercado de jogos, eu acho que isso só tende a crescer. Eu queria perguntar pra você, tipo, que jogo te marcou, assim, de história, assim, que você fique, tipo, caralho, o que aconteceu, assim? Você saiu meio de boca aberta, assim, quando você terminou o jogo. Cara, assim, eu tava pensando agora, assim, só antes das outras perguntas, assim, eu acho que a parte de envolvimento com história comigo foi conforme eu fui crescendo, né? Então, assim, igual o Guilherme falou antes, sobre mecânica, né? Quando eu era mais novo, eu jogava mais pela mecânica, não ia tanto pela história do jogo, né? Eu acho que o que despertou pra mim a história do jogo foi começar a jogar RuneScape, jogar God of War no PS2, e esse tipo de coisa começou a atiçar meu interesse em jogos, assim, sabe? Em saber de histórias de jogos, assim. E pensando aqui, tipo, coisas que eu joguei e fiquei tipo, cara, isso é muito massa, assim. Posso citar alguns exemplos, como um que eu sempre falo pra você, que eu acho que pra mim é uma referência, que é o Firewatch, né? Ele é o jogo da Campo Santo, né? O estúdio agora foi comprado pela Valve, no caso. Por mais que eu acho que ele tenha suas falhas em algumas partes do enredo, eu acho que ele me pegou de um jeito assim que eu não esperava, sabe? De estar buscando descobrir sobre o mundo e a narrativa ali tá me envolvendo e me pegando de um jeito assim que eu só senti igual você falou, com livros e alguns filmes específicos, né? Então
Então Firewatch pra mim foi um jogo tipo, que tem uma mecânica super simples e gostosinha, tem um gráfico muito bonito, e a história dele é simples, mas acaba sendo marcante, assim, sabe? Foi marcante pra mim, pelo menos. Pra você. Cara, eu também, tipo, eu acho que quando eu era muito pequeno eu não tinha consciência do que era uma boa história, assim. Sim. Quando eu comecei a jogar no PlayStation 1 e tal, eu só me preocupava com mecânica mesmo, né? O que eu mais jogava era Medal of Honor e PES na época, né? Que era o Winning Eleven, né? Você era que nem eu, tipo, você até zerava o jogo, mas a história meio que tanto faz, assim, sabe? Sim, tipo, não tinha muito interesse, assim, sobre isso, né? Eu acho que o que meio que virou o jogo pra gostar de jogos com narrativa, assim, foi o God of War mesmo, assim. Foi ali que quando eu vi, tipo, pô, eu tô meio que estudando história jogando um jogo, sabe? Eu lembro que a gente conversava sobre mitologia nórdica e que ele descobrir sobre as coisas, sabe? Sim. Tipo, a gente discutia, não, tal cara, aquele cara apareceu é Poseidon, não, é Zeus que é lá. Daí a gente ia tentar descobrir quem que era realmente que tá aparecendo e descobrir mais sobre a história. Eu lembro bastante disso. Então, eu acho que eu comecei ali com God of War e tudo mais, e depois que eu entendi também que o Age of Empires era sobre impérios verdadeiros, eu acho que eu comecei a me interessar também um pouco mais sobre narrativa, assim. E a partir dali, cara, eu acho que tive muito impacto, assim, de jogos muito bons em história, assim. O último que eu achei impressionante foi o Last of Us 2, né, que foi recentemente, mas teve vários, né, acho que teve um ano que foi 2013 mesmo, que foi o ano que lançou o primeiro Last of Us, que eu comprei o Last of Us junto com o BioShock Infinite. Uhum. Eu acho que foi o ano eu senti mesmo o valor de uma boa história num jogo, assim, porque o Last of Us trouxe uma história sensacional, assim, uma história simples, né, só que com personagens muito profundos. É aquele famoso ditado, né, essa história até pode ser ruim, mas os personagens, se forem bons pra caramba, é, tipo, certeza que a história de qualquer forma vai ser boa, assim, pô. Se tiver personagens bons e o enredo for meio meh, você consegue ainda entregar uma história excelente, né? Aquela vivência ali do Joe com a Ellie ali, enfrentando os zumbis e tal, pra chegar no hospital lá e tudo mais. E no BioShock também. Eu joguei primeiro Last of Us, né, pra depois zerar o BioShock. O BioShock também. Muita gente não gosta desse BioShock, eu não entendo porquê, assim, mas tudo bem. Eu acho que é o melhor da série. Que entregou, tipo, uma história com plot muito complexo que daí quando você chega no final, tua cabeça explode, basicamente, assim. É um negócio que eu nunca tinha visto em qualquer jogo, assim, sabe? Era um plot que você fica, caralho, mano, como que eu não percebi isso? O que que tava acontecendo? Desde o início, tipo, tava acontecendo isso, não sei o quê. E, tipo, nunca tinha chegado tão profundo, assim, na história de um jogo. E isso foi aparecendo agora mais nessa última geração, acho, assim, que nem eu falei, né? God of War teve uma história sensacional também, tipo, foi a volta do Kratos, assim, então eles criaram uma história baseada na vivência do próprio diretor com o pai dele, né? Meio que baseado na história do pai e filho ali. E o Last of Us 2 agora que teve um bombardeio de críticas negativas injustamente, assim, que entregou uma história que te marca, assim, justamente pelo peso dela, né? Que justamente você pega a pessoa que tá na história, você vai ser o protagonista daquela história, você tá com um avatar naquela história, então você vai sofrer as consequências do protagonista, né? Se você sofre por tabela, né? Eu acho que a gente até tinha isso nas outras gerações, até a gente falou solo Kojima ali no NES, até o Super Nintendo tem histórias como Chrono Cross e tudo mais, né? São umas coisas bem legais, assim. Mas eu acho que o que aconteceu foi que nessa geração a gente tem. Acho que essa geração acabou sendo mais acessível, talvez, a esse tipo de conteúdo, porque. Querendo ou não, muita coisa do PS3 acabou sendo só no Japão, ou não tinha legenda para português, né? Já com o PS4 a gente tem acessibilidade de língua, no PC também a gente tem isso. A gente tem, igual o que falou, tecnologias novas que dão. Tem muita gente que vai ainda pelo jogo por causa do gráfico, então tudo isso nessa nova geração do PS4, do Xbox One, e com o PC sempre tentando melhorias, acho que isso atrai o público para esse tipo de narrativas, né? Isso é interessante e mostra que não existe espaço para esse tipo, né? Você comentou de geração passada, eu lembrei, por exemplo, do Life is Strange, quanto do que marcou também, Sim. e um jogo que também marcou pra caramba, que foi o The Wolf Among Us, né? Que são jogos narrativos e que foi um jogo que esse The Wolf Among Us foi um jogo realmente que eu falei, nossa, caramba, eu não esperava por isso, assim. Eu acho que não só de jogos grandes, né? A gente pode até pegar jogos menores, alguns indies, a gente pode falar Firewatch, no caso, é um jogo menor, o Oxenfree, que é um jogo até que eu falei pro Gui jogar aqui pra mim, a mecânica dele, a narrativa são bem interessantes. Agora, né? Disco Elysium, que saiu ano passado, que é totalmente focado na narrativa, tem bastante texto no jogo. Uhum. É o melhor jogo narrativo, né? Também. Por muitos foi considerado o melhor jogo de 2019, né?
O melhor Então, jogo acho foi o Sekiro. então tinha gente falando que achava que até que foi melhor que Sekiro assim, nessa situação, né? Sim. Eu acho que tem bastante. Tipo, o próprio. Eu tô vendo aqui agora, lembrando o Hellblade, né? O Senua Sacrifice. O pessoal elogiou a parte da história dele e como isso envolvia a mecânica do jogo. Então, eu acho que a gente tá cada vez mais abrindo portas pra esse tipo de narrativa entrar aí, né? A gente tinha bastante coisa que, como eu falei, eu senti que ficou meio de lado pra abrir espaço pro multiplayer, pro online, pra Battle Royale, competitivo, né? E parece que agora a gente tá conseguindo estabelecer o equilíbrio entre as duas coisas. A gente não tem só jogo multiplayer, mas também não tem só jogo single player narrativo saindo, né? Tem o equilíbrio dos dois. Então, quem quiser jogar um jogo multiplayer pode jogar, quem quiser jogar um jogo single player pode jogar, e até mesmo coisas como Destiny, né? Que é multiplayer, mas tem a história do universo de Destiny 2 ali. Pode jogar com os amigos também. Então, eu acho isso muito da hora, assim. E foi o que você falou, a gente tem nos videogames uma experiência que a gente não consegue ter nas outras mídias ainda, né? Por mais que a Netflix faça aquele Bandersnatch? é Bandersnatch ou o Minecraft lá que eles lançou também, uns outros que estão saindo agora, ainda não é a mesma coisa de você estar ali no jogo, né? Porque você ainda tá como espectador nessas mídias, você não tá como. Você não é o personagem, né? Você não tá como espectador. Então você vê um ângulo diferente, você tem outras visões ali, tem outra perspectiva da história. Quando você é o personagem que você tá controlando, acho que muda totalmente isso, sabe? Sim. Quem nunca passou raiva na hora de enfrentar um boss lá? É, cara. Você sente toda a raiva do personagem, cara. Ou, tipo, você tá vendo, tipo, o teu personagem se passando por uma situação complicada, e um outro cara vai lá e ferra ele ainda mais, e você fica tipo, porra, mano, tô com raiva desse cara agora, ele vai se ver comigo, tá ligado? Sim. Então, tipo, isso é muito legal. Ou até mesmo pequenas histórias. A gente citou Skyrim, Fallout, quando você chega numa vila e você quer conversar com os cidadãos ali pra descobrir o que tá acontecendo, sabe? Tipo, quem eles são. Às vezes você chega, tipo, numa taverna de Skyrim, tem a galera em volta da fogueira, eles estão tocando uma música, eles querem descobrir sobre o que é a música, ou por que são aqueles caras que estão ali, né? O próprio The Witcher tem bastante disso também. Sim. O The Witcher é impressionante. Né, o The Witcher tem toda a narrativa que é construída através dos livros, mas também tem a parte que eles criaram pro jogo, né? E, cara, o que ainda me surpreende, tanto em mecânica quanto em história, alguns do caso, né, são os MMOs. Porque você tem ali um mundo aberto, gigante, você tem várias histórias com quests e de lugares que você pode conhecer e tudo mais. E você tem, tipo, mecânicas. Cara, tem vários MMOs que são semelhantes, mas cada MMO tem sua mecânica diferente, né? Sim. Então você tem a evolução de tudo isso em um único jogo, talvez. Então, por exemplo, a gente joga. Eu já joguei um pouco de Warcraft, joguei um pouquinho de Mu, já joguei o Senhor dos Anéis Online, o The Lord of the Rings. E junto com o Guilherme a gente jogou bastante, ainda joga de vez em quando o RuneScape, né? E volta e meia eu tô tipo, cara, sabe, eu tô indo fazer alguma missão ou upar alguma habilidade, eu passo por um lugarzinho e falo, ó, eu acho que eu não passei por aqui antes. O que será que tem naquela casa? E vou ver naquela casa até descobrir o que tem lá, sabe? E eu acho que isso é muito, muito interessante pra quem gosta de descobrir histórias desses lugares, né? Sim. Tinha falado do The Witcher, né? Que dependendo da. O The Witcher é um jogo também de bastante escolhas, né? E dependendo das escolhas que você toma dentro do jogo, pelo menos no 3, né? Dependendo das escolhas que você toma no jogo, os personagens do jogo vão reagir diferente com você, assim, falando, você é o Salvador, não sei o que, salvou nossa vila, ou você destruiu nossa vila, assim. Então tem toda essa questão narrativa, assim, que também interage com a mecânica, né? Uma coisa que você falou também que eu achei importante ressaltar aqui, que é justamente essa barreira da língua, né? Que acabou sendo, pelo menos aqui pro Brasil, tá sendo mais facilitada justamente porque virou tendência a traduzir jogos, pelo menos exclusivos, para português, né? Tem muito jogo que vem já com legenda em português, tem muito jogo já que vem totalmente dublado em português, e isso facilita a passagem da história, né? Para outras pessoas que não entendiam a língua nativa do jogo, né? As pessoas mais novas, pessoas que não entendem realmente a língua. E eu acho que é interessante, por exemplo, o que a gente citou, o Disco Elysium, ele tá ganhando uma dublagem oficial pro português, né? Uhum. Só que um grupo de fãs tava fazendo uma dublagem, uma fã legenda pro jogo. Então eles iam traduzir todos os textos do jogo e iam lançar em um arquivo pra ser adicionado ao jogo pra ter a legenda em português, sabe? Então a gente vê que ainda existe essa comunidade de fãs que querem traduzir o conteúdo, querem que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Isso também é muito legal pra manter a comunidade de jogos e trazer esses jogos traduzidos pro Brasil. Uhum. Só que a gente ainda tem um problema nessa questão narrativa em alguns jogos, que é não saber contar essa história. Por mais que jogos tenham histórias interessantes, eles não sabem como passar essa história ou esses aspectos, né? A gente pode citar o Death Stranding, que tem um universo incrível, tem uma proposta muito interessante, mas
ele tenta explicar a história dele através de logs, através de e-mails, através de cartas, e isso acaba sendo meio chato pro jogador, porque você não quer ficar... Teve um dia que eu liguei o videogame e fiquei com meia hora só lendo e-mail no Death Stranding, sabe? Eu não acho que você quer fazer isso no jogo, você quer jogar, você quer ter talvez o diálogo com o personagem, você quer sim achar uma carta ou outra pra entender o que tá acontecendo ali, igual acontece no Last of Us, né? Eu sei que você tem, no primeiro tem as cartas que você acha, sei que no 2 também tem isso, mas você não quer passar, tipo, quase uma hora do jogo ali que você ligou lendo logs de texto, né? Lendo carta e e-mail do cara explicando por que o mundo tá assim. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade de saber como que eu vou expressar esse mundo, como que eu vou contar a história desse lugar. Eu sei que o Uncharted faz muito bem isso, né? O Uncharted você tem, além das cutscenes, você tem os diálogos enquanto você tá jogando, e conforme você faz alguma ação, tipo, eu para o carro, o personagem não para de falar. Ele faz, ele sai do carro, fecha a porta e continua a contar a história que tava falando, né? Sim. Então eu acho que isso é um aspecto que tenta melhorar nesses jogos narrativos, pra gente não ficar entediado ou largar a mão de vez e só querer terminar o jogo logo, né? Essa parte do Death Stranding, que é um jogo do Kojima, né? O último jogo que ele lançou agora. Realmente, assim, você fica muito tempo lendo e-mail e ouvindo áudio, assim, mas isso vem desde sempre, assim, nos jogos dele, né? Ele realmente não larga a mão de colocar conteúdo em e-mail e áudio, assim. Eu acho que é que ele constrói um mundo tão massivo que ele precisa passar de alguma forma e exagera, assim, nos e-mails, assim, porque, tipo, você vai fazer uma missão, aí quando você volta pra tua base já tá com 500 e-mails novos, assim, você tem que ler tudo. Sim, tipo, é bem bizarro. Tipo, você sobrecarrega o jogador, né? Essa parte que você falou do Uncharted ali, que quando você interrompe sem querer o NPC que ele fala, o que eu estava dizendo e continua, isso é uma ferramenta bem interessante que veio ser inserida agora nessa nova geração, né? Porque o que eu sempre odiava nos jogos é que quando você interrompia o outro personagem, ele não voltava a falar o que ele tava falando, né? Aí você perdia toda a história que ele ia contar, assim, daí eu ficava, que merda, mano. É foda, assim. E agora, com essa tecnologia, tipo, já tem em outros jogos, né? O Ghost of Tsushima que lançou agora tem isso. O Red Dead Redemption também tem isso. E eu acho que foi uma forma de você realmente fazer assim que aquilo que o cara tá passando é importante, que senão você perde toda a história, né? Agora eu lembrei do God of War também, que é um ponto interessante da narrativa do último God of War, que você tava falando dos e-mails lá, né? Porque, por exemplo, o God of War, ele se dá na mitologia nórdica, né? E ele podia fazer a mesma coisa que o Kojima e passar, tipo, sei lá, você acha livros e cartas e você tem que ler eles pra entender o mundo que você tá inserido, né? Sim. E o que ele faz? Como o mundo do God of War é tipo como se fosse um terreno que tem, acho que é um rio que passa ali no meio e tal, você tem que usar muita canoa, né? Pra você ir de um lugar pro outro. E quando você entra na canoa, quando você tem a cabeça do Mimir, quando você encontra o Mimir, que é o sábio da mitologia nórdica, né? Basicamente ele sabe de tudo, assim. Ele foi Estou a mimir. Foi ele que fez o acordo com o Odin lá do olho e tudo mais. Quando você entra na canoa, e isso que é foda, cara. Quando o game design se encaixa com a narrativa. E você entra na canoa, aí o Mimir começa a contar a história da mitologia nórdica, entendeu? É como se fosse um cara contando história, cara. E você, tipo, às vezes não quer sair da canoa justamente pra ele contar a história. E o foda é que, tipo, se você sai da canoa, ele fala assim, beleza, eu continuo essa história depois. Aí você pode passar uma hora depois, aí você volta na canoa, tipo, vou continuar aquela história que eu tô contando. Aí fica muito foda, cara. Tipo, é muito bem feito, assim, sabe? Tipo, e você, tipo, não perde nada, assim, basicamente. Eu tenho vontade de jogar, não joguei ele ainda, mas tá na minha lista ali de quando eu estiver com o PS4 em casa, quero jogar. Mas, cara, eu acho que foi, tipo, uma das mecânicas mais massa e, que nem disse, né? Uma forma de você apresentar um mundo, uma forma mais interessante, né? Do que ficar lendo e-mail e tudo mais. Lembro que no Metal Gear 5, eu tinha que ficar escutando mais de meia hora de áudio pra entender o que tava passando, assim, porque basicamente você recebia umas fitas no Discman lá, e você tinha que colocar e ficar escutando, assim, pra poder entender a história. Um fato curioso que aconteceu em 2016 foi com o jogo Quantum Break. Eles lançaram um jogo que ao mesmo tempo era complementado por uma série. E quando você joga o jogo, você vê alguns pedaços dessa série e acho que você pode ver os capítulos completos separados, assim. Eu lembro que no menu do jogo você pode jogar tanto o jogo diretão, assim, com a série junto, ou ver depois separado, né? E eles produziram basicamente uma série paralela junto com o jogo pra complementar a história do jogo, a narrativa, né? E o Quantum Break, ele fez justamente isso porque é uma outra tendência que tá acontecendo agora nos jogos que, claro, acontecia antigamente, que é a presença de atores famosos em papéis dos jogos, né? Aconteceu antigamente com Omnicron, que tem o David Bowie. Isso, com o Omnicron que teve o David Bowie.
Quantic Dream, né? Até mesmo jogos licenciados, né? Tipo Matrix, o jogo Sim. do filme de super-herói que tem lá o ator ali, né? Sim. E justamente por causa dessa nova tecnologia de captação facial e tudo mais, o pessoal tá escaneando o rosto de ator pra colocar nos jogos, né? E o Quantum Break tinha um elenco sensacional, assim, basicamente, né? Pra um jogo. Tinha. O Sam Ashmore, que ele é ator e fez coisas como o X-Men, ele era o Homem de Gelo do X-Men. Sim. Ele fez Smallville, ele é o Eric Summers do Smallville. Teve o Aidan Gillen, que fez o Game of Thrones, ele era o Mindinho. Tem o Lance Reddick, que também é. Dominic Monaghan, que é conhecido por ser o Merry do Senhor dos Anéis. E ele é o Chris Bradley no X-Men Origins. Tem o Lance Reddick, que é o cara do hotel lá do John Wick, ele também aparece no Horizon Zero Dawn. Então, cara, é um elenco assim que, tipo, por que não criar uma série, né? Já que tá todo mundo reunido ali. É, até mesmo o último, né, acho que é o mais famoso agora, que foi o Death Stranding, né? Sim. A gente tem o Norman Reedus como papel principal ali. A gente tem o Del Toro, Sim. que tá como convidado. Tem o Troy Baker, mas o Troy Baker, ele é ator de jogos mesmo, né? Tem o Mads Mikkelsen, que faz o personagem. Sim. A Lia Seydoux, que faz outro personagem. Margaret Qualley, são bastante nomes conhecidos, né? Até mesmo o pessoal falou que até pro Kojima é um nome grande, assim, que eles estavam trazendo lá pros jogos, né? Sim. Então a gente tá vivendo essa tendência, né? Justamente. Tipo, agora o Cyberpunk vai trazer aqui no Reeves, né? Então, É, tinha boatos também que ia ter a Lady Gaga lá, não sei se você lembra disso. sim. Talvez até tenha o Elon Musk, sei lá. O Cyberpunk. É, verdade. Então, tipo, é uma tendência e provavelmente vai ser seguida por muito tempo, né? Interessante porque atrai o público do cinema pros jogos também, né? Ah, sim. Conhecer novas histórias através de jogos. É uma maneira de se trazer outros públicos, né? Sim. Falando de tendências, a gente tá agora vivendo uma época também de transição de uma tecnologia, na verdade da inserção dessa tecnologia que é o óculos de realidade virtual, né? Isso traz outras possibilidades de criação de jogos e outras narrativas, né? E o que você acha que pode acontecer em questão de narrativa nos jogos e tudo, e mais, com VR aí? Eu acho que o principal que a gente já conhece do VR é você estar inserido no corpo do personagem cada vez mais, de uma maneira mais realista, né? Então a gente teve, por exemplo, agora o Hitman 3 anunciado, que vai trazer junto com ele o Hitman VR. Então você vai estar no corpo do assassino ali fazendo as ações, então acho que vai ser uma experiência mais impressionante. O próprio Half-Life Alyx, quando lançou agora, o pessoal falava que era muito interessante jogar ele porque se sentia realmente dentro do universo do Half-Life. E puxando o que a gente falou de artistas, acho que você vai poder interagir com esses artistas famosos, sabe? Imagina, sei lá, você jogando o Death Stranding e daí você olha pro lado ali, você vira o teu visor e tá o Del Toro ali falando com você, sabe? Então acho que essas interações podem ser bem interessantes pra quem vai jogar ou trazer os novos públicos pra esse VR, né? Eu acho que hoje em dia, se eu estou correto, a gente, tecnologia VR normalmente é o visor e alguma coisa pras mãos, né? Sim. Eu acho que a gente vai ter, talvez a gente tenha uma tendência de, claro, mais caro, mas de ter mais sensores, sabe? Talvez um sensor pro corpo ou pro pé pra você poder fazer o movimento de andar, que é uma coisa que a galera quer. Tipo, a gente sabe que tem alguns experimentos que o pessoal já faz isso, bota, por exemplo, em uma esteira e você pode andar com o personagem, você pula e se agacha, o personagem faz esse movimento também. Eu acho que a gente pode ter esse mais tipos de sensorial, assim. Em relação à história, eu acho que seria mais isso. Seria mais você ter essas escolhas através de, talvez com a voz mesmo, ou sentir em um lugar que seja mais dentro do mundo, sabe? De você estar ali realmente interagindo com o personagem. De você levantar a mão e o cara ver tua mão levantando. Ou de, até mesmo comando de voz, igual eu comentei antes. Eu não manjo muito de VR, mas eu viria, né? Veria essas possibilidades, né? Eu acho que quando o VR começar a permitir você andar com as próprias pernas, tecnicamente falando, eu acho que vai ser um pulo bem interessante, assim, pra tanto questão narrativa quanto de jogo, né? Eu acho que inserção narrativa justamente vai se passar essa inserção de você, tipo, tá dentro do filme, né? Eu acho que vai ser bem impressionante. Uma coisa que me preocupa ainda é a barreira linguística, né? Que muitas pessoas, provavelmente esses jogos não vão ter ainda dublagem, sendo que tem alguns jogos que já são dublados, mas a questão da legenda, tipo, de você ler vai ficar meio estranho, porque a legenda ela fica muito pequena, né? Embaixo, assim. Ou ela fica sobre a cena, né? Então ela meio que quebra essa coisa da realidade, né? Claro. Aí vai depender do jogador também nesse ponto que eu vou falar agora. Mas tem muita gente que gosta de zoar dentro do VR, né? Tipo, enquanto o cara tá falando com você, tá fazendo carinho na cabeça do cara e tudo mais. Sim, sim. Então, tem essa questão tipo, também de tipo, putz, isso aqui parece tão real, e você tá fazendo carinho na cabeça do cara e o cara não tá reagindo assim, basicamente, né? Tem esses pontos, assim. Mas eu acho que, cara, é a tendência, né? Eu quero muito que o VR dê certo, porque realmente é uma experiência muito legal, assim. Que é uma forma totalmente diferente de você jogar um jogo e de você interagir
interagir com uma história. E se a história for bem contada, eu acho que dá muito certo, assim. Sim, super concordo, assim. Eu acho que o VR já é um passo, você tá dentro da história e dentro do universo, sentir parte daquele mundo. Tipo, o Guilherme tem lá o PSVR e às vezes a gente tá lá brincando e jogando o jogo de Star Wars, ou até mesmo Skyrim que ele tem. Você sente parte daquele mundo mais do que quando você tá jogando controle numa tela, né? Até mesmo aquelas experiências mais visuais do que interativas no VR, que é aquela que você tem, que acho que é tem do tubarão, que você desce numa gaiola do tubarão, e tem mais uma, qualquer outra, eu não lembro qual que era. Eu só lembro dessa do aquário mesmo, da gaiola. Tem o do aquário da gaiola, até mesmo o do Batman, que o Guilherme tem, que é bem simplesinho, que é só você mexer nos botões. Você tá como o Batman Batcaverna, só que você só mexe nos botões, você não faz nada demais, assim, sabe? Você não tem como jogar com o Batman em si. São experiências que já faz você se sentir parte desse mundo, ou tipo, cara, eu tô dentro do corpo do Batman, que sente como herói e... Pô, eu sou o Batman. Nossa, é muito da hora. E até a parte eu falei, do Star Wars, que você sente pilotando o X-Wing ali, acho muito legal. Então imagina você ter isso e ter como sentir parte não só do mundo, mas construir a narrativa daquele mundo, né? Então, como eu falei, você tendo opções melhores, opções de diálogo e de coisas que pode fazer no mundo. Então, se você tira uma espada ali, faz um movimento de uma espada ou de um carinho, o personagem reage a isso, ou até mesmo você ter interações como de áudio e comandos de voz, eu acho que são muito interessantes, assim. Cara, tipo, eu não sou muito de abrir após o jogo online, assim, sabe? Mas teve algum jogo que eu joguei esses dias um tempo atrás, que você precisava dar um comando de voz pra funcionar. Tipo, sim, não. E eu achei isso muito legal, porque é uma mecânica que eu não esperava no jogo, sabe? Então, esse tipo de coisa faz você se sentir parte da narrativa, construindo. Até coisa que a gente não espera, né? Tipo, acho que, igual você comentou essa história do NPC continuar a história depois que você parou ele, né? Igual você falou do God of War. Imagina isso, tipo, presente no VR também de uma maneira diferente. Tipo, você pode, se você virar de costas, o cara para de falar o que ele tá falando, sabe? Sim. Tipo, ele fala, você quer alguma coisa? Porque você virou de costas, tem alguma coisa ali, sabe? Tipo, ele dá corta o diálogo, depois você vira pra ele e continua contando. Eu acho que isso é muito legal. Porque a gente tá acostumado a ter, tipo, se o cara tá falando, a gente vira a câmera, a gente vê o som saindo do lado que ele tá, mas a gente não tem essa coisa de cortar o diálogo. Então, eu acho que as possibilidades são grandes. Eu acho que depende de como a gente vai aplicar isso e como o público vai aceitar isso ou não. Sim. Então, para encerrar aqui esse papo sobre narrativa no jogo e como influencia, como que é criada essa narrativa, né? Acho que cada um dá para recomendar 2 jogos aí, com narrativas interessantes pro pessoal. Você quer começar aí então, Luciano? Posso começar e vou começar com 2 pés no peito. Vou começar com Divinity Original Sin 2. Ele é um RPG que vai ser inspirado por Dungeons and Dragons, né? Ele é um RPG por turnos. E basicamente a história dele é sobre você ser um prisioneiro e tentar fugir dessa ilha e descobrir o que está acontecendo no mundo, né? Eu joguei ele primariamente multiplayer com os meninos, eu e o Thiago e o Gui jogando ele multiplayer, porque você pode fazer história online. E depois fui jogando ele offline, sozinho, pra tentar entender um pouco mais a história, algumas missões que a gente não fez. E, cara, ele é muito interessante. Ele é linear, mas o modo que você faz algumas dessas situações, você muda, igual o Guilherme falou. Se eu matar tal personagem, eu não tenho mais a quest dele, ou o outro personagem fica puto comigo e me ataca, sabe? Então eu acho a história dele muito legal. A mecânica dele é muito boa, muito gostoso de jogar. Eu acho que fazia tempo que eu não jogava um RPG divertido assim. Você tem muitas horas de jogos, então você vai se divertir bastante com isso. Você pode explorar cada canto que você imaginar desse mundo, assim. Tipo, tinha vezes a gente nem imaginava que a gente descobria. Às vezes a gente tava jogando, tipo, eu, o Thiago e o Guilherme. Aí tava os dois fazendo uma missão e eu ia pro outro lado e de repente descobria uma caverna nova, uma coisa assim, sabe? Então eu vou deixar o Divinity Original Sin 2. Ele é pela Larian Studios. E se você gosta de RPG, se você gosta de realmente entrar de cabeça em um mundo, eu recomendo esse jogo. Eu vou recomendar o meu aqui. Cara, eu acho que pela experiência que eu tive, assim, de impacto mesmo, né, de história e tal, eu acho que o que tá mais, não sei, talvez mais acessível pra todo mundo aí, o BioShock mesmo, assim. O BioShock tem um BioShock Infinite, no caso, né? Ele é o 3º jogo da série, mas você não necessariamente precisa jogar os 2 primeiros, assim, ele é meio que uma história independente. Cara, não tem o que dizer, assim, basicamente ele é um jogo de tiro, né, mas a história dele e o desenrolar da história e o final da história é o que impacta, assim, basicamente você vai sair de outro jeito, você vai querer, tipo, rever o final do jogo várias vezes pra você, tipo, lembrar como que foi aquela experiência, porque realmente, tipo, é uma experiência única, assim, eu acho que eu nunca tinha sentido o que eu senti nesse jogo, assim, nenhum outro jogo ainda não me causou isso, assim, acho que foi um negócio
bastante fora do comum. Então, Uhum. deixa minha recomendação do BioShock Infinite aqui, pessoal. Dando um pitacozinho também, se quiser jogar toda a trilogia, acho que vale a pena também. Sim, é. Se quiser começar do um e do 2 e ir por isso em seguida, tipo, eu acho interessante. Também pra ver essa evolução de gameplay, assim, porque a gameplay do 3 é bem melhor que a do um, né? Não sei dizer, mas quando eu jogar eu digo. Cara, eu vou com o que a gente citou aqui até, que eu acho que ele é, igual que falou, é acessível, é bem interessante pela mecânica, pela história, que é o The Wolf Among Us. Ele foi produzido pela Telltale Games e é inspirado no quadrinho chamado Fables. Pra quem não sabe, o quadrinho originou a série Once Upon a Time. Então, se você gosta desse universo de contos de fada, já talvez eu tenha assistido a série ou ouviu falar na série, eu recomendo o The Wolf Among Us. Ele é um jogo que tem um gráfico mais cartoon e tem uma pegada mais escolhas, igual a gente comentou, mas eu acho a narrativa dele muito interessante, conforme você vai descobrindo ela. E pra quem, eu falei, não quer uma coisa pesada e quer uma coisa mais tranquila, eu acho que ele é super recomendado. Ele não é muito longo, eu acho que eu zerei ele em umas 10 horas, assim, de jogo. E só porque eu demorei bastante, o Guilherme sabe que eu exploro tudo que eu posso explorar. Acho que tem duas partes que a gente pode falar da narrativa, né? O fato da subversão dele, que ele faz do que a gente tá acostumado com contos de fadas, né? Da gente, não só das histórias, mas dos personagens e de como seria esse mundo encantado. Porque ele quebra bastante dessas coisas que a gente tá acostumado a ver nos filmes, nas animações, nas histórias. E também a história que ele cria ao longo do jogo, né? Eu acho que vale super a pena a experiência do The Wolf Among Us. É, pra quem eu assisti um pouco da Once Upon a Time, eu acho que o Wolf Among Us é bem melhor. Once Upon Todo a mundo Time- que. Eu não assisti Once Upon a Time, mas todo mundo fala a mesma coisa. Fala que o jogo, tipo, conseguiu trazer dos quadrinhos o que a série não conseguiu. Sei lá, eu acho que o Wolf Among Us ele deixa a questão mais do enredo, assim, eu acho que ele encaixa mais e combina mais com a história do Wolf Among Us, assim. Aí eu também vou, pra minha última indicação aqui, deixar com a Telltale também, no The Walking Dead. Eu acho que o The Walking Dead, a primeira temporada, assim, eu não joguei as outras, mas a primeira temporada foi excepcional, assim, a história. Eu acho que é uma história pesada, então prepare-se para um impacto grande. Mas é muito bem contada e é que nem o Luciano falou, esses jogos da Telltale têm mecânicas muito básicas, assim. Não que sejam ruins, mas é de fácil acesso. Então, quem quiser ter acesso a uma experiência boa, digo, uma história boa, né? E uma experiência, tipo, legal, assim, de tomada de decisão, porque são esse o foco desses jogos, né? Você vai tomar a decisão do teu personagem e vai ter impactos lá na frente. Eu acho que o The Walking Dead é excelente, assim. É um negócio que, às vezes, você fica, tipo, putz, será que eu escolhi A ou B? Vão ser as minhas consequências e tudo mais. Não tem muito a ver com o que acontece na série, o que pode ser uma salvação para algumas pessoas. É uma história totalmente separada da série, mas é uma história, acho que, muito mais interessante do que a série, assim. Interessante tanto do Wolf Among Us quanto do The Walking Dead, é que, além, igual ele falou, você tem o impacto da sua ação, do que você vai fazer ou não fazer, e isso já é um elemento muito maior pra narrativa dele, né? Pesa bastante pra narrativa dele. Então, assim, se a narrativa dele já é boa, tipo, igual a narrativa do jogo do The Wolf Among Us boa, as escolhas que você faz ali dentro do jogo tornam isso muito mais interessante, né? Sim. É, só as coisas que deixam essa característica especial nesses jogos, né? Sim. E quando a gente fala que a mecânica é simples, não quer dizer que o jogo é um jogo básico, mas é que assim, se a gente pega pessoas que não estão acostumadas a jogar, por exemplo, um Call of Duty, jogos em primeira pessoa, esses jogos eles são mais andar, escolher a ação que você vai fazer, igual ele falou de clicar ali na ação ou clicar no item que você quer usar. Ou até mesmo o The Walking Dead, você tem um combate ali que é tipo bater no zumbi, ou atirar no zumbi, ou apertar o botão certo na hora certa. Mas são coisas que eu falo, são simples de fazer, não são nada que são demoradas, assim. Tipo, às vezes eu fico conversando com a Mariana, ela fala, tal jogo pra mim foi meio ruim de jogar, não consigo mexer o direcional ou o mouse junto com o teclado, né? Uhum. Esses jogos da Telltale são mais simples em relação a isso, né? Então acho que é isso, galera. A gente já deu nossas recomendações aqui. Caso queiram deixar algum comentário ou sugestão de conteúdo, perguntar alguma coisa que você tenha dúvida na questão de narrativa para os jogos e tudo mais, por onde que eles podem entrar em contato com a gente, Luciano? Bom, vamos lá. Você pode entrar em contato com a gente por e-mail. Nosso e-mail é podcast@flyingjack.com.br. Você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, ou através das redes sociais, né? É só pesquisar tanto no Facebook, no Instagram e no Twitter Flying Jack Creative Studio, que você vai encontrar lá. Tô normalmente mais ativo no Insta e no Face, então você pode mandar pra lá sua pergunta, sua dúvida, ou comentar qualquer coisa lá que a gente responde na hora e traz a dúvida do podcast também. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e até o próximo. Deixe nos comentários sua história favorita de um jogo pra gente poder jogar e comentar ele também no próximo podcast. Falou, até mais. Falou!
Eu. Pode falar. Pode falar. Eu esqueci o que eu ia falar, depois acho que você lembrar eu falo. Pois pior que eu também esqueci o que ia falar.